Eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua. No 3, vamos lá, 1, 2, 3, como a sua perseverança. O apóstolo Paulo estava voltando da sua segunda viagem missionária. Ele passa por Éfeso. Diz-nos a palavra do Senhor que o pouco que ele se reúne acende no coração das pessoas um desejo de que ele permaneça na cidade. O apóstolo Paulo, muito usado pelo Senhor, entende que ainda não era tempo, mas na sua terceira viagem missionária ele dá uma atenção especial para Éfeso, e é a cidade que ele mais fica como missionário, ou uma das que mais ele fica como missionário. Há controvérsia demais. É uma cidade que foi impactada através do ministério do nosso irmão Paulo. Na cidade tinha um grande templo, com uma deusa que era cultuada por pessoas que vinham de distante para cultuar aquela Diana, ou Artemis, a outra tradição, para uns, para os gregos, uma coisa, para os romanos, outra, e uniram em adoração a tal da deusa. Vendia artigos religiosos atrelados àquela deusa. A cidade se movia em prol da deusa Diana. Pastor Marinho, não sei se nas suas andanças, é um homem mundial, né? Não é o Valdomiro, mas ele é mundial. Não sei se o senhor já passou por Éfeso, mas as ruínas que a gente vê até hoje, professor, até as ruínas são bonitas. Imagina na época, nos tempos árabes. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, o nosso irmão Apolo tinha passado por lá. Priscila e Áquila estavam cuidando de um pequeno grupo de irmãos. Apolo não sabia a mensagem na sua completude. Ele sabia sobre Jesus, mas não pregava sobre o Espírito Santo. Era algo muito interessante. E diz que mesmo ele sendo de uma comunicação vibrante, muito entendido, uma comunicação clara, eloquente, convencia pessoas no seu falar, chamava atenção a forma que Apolo dizia. Quando a irmã Priscila e o irmão Áquila viram isso, chamaram, instruíram, contaram acerca da obra do Espírito Santo. E ele saiu então anunciando a palavra para outros lugares. O apóstolo Paulo chegou em tinha 12 irmãos. Aquele grupo, aquela pequena igreja, 12 irmãos. Eu lhe pergunto, 12 irmãos é muito ou é pouco? Uma multidão como estamos aqui hoje, 12 é muito ou é pouco? Mas toda multidão que se reúne começa com um pequeno grupo. Somos a Assembleia de Deus, amém? Amém. E a Assembleia de Deus tem por características a reunião de pequenos grupos, sim ou não? Eu sou de terceira geração de assembleano, irmão. Meus avós eram assembleanos, obreiros na casa do Senhor. Meus pais assembleanos, eu estou vindo aí, e meus filhos são assembleanos, que acabam lutando. Eu vi isso, os irmãos viram isso, quem cresceu na igreja sabe disso. A Assembleia de Deus começou sempre com um pequeno grupo. Começa numa sala, como começou a igreja de Vila Ana. Depois vai para uma garagem, transfere-se para um pequeno salão. Quando as coisas estão estabilizadas, alguém diz: nós vamos comprar um terreno. Não é assim, pastor José? Vamos comprar o terreno, pastor Sérgio. Aí vem com mais coragem e diz assim: se comprar, eu dou o primeiro bilhete de bloco. Da glória. Pastor Marinho já está dizendo que vai soltar a garagem. Quem crê, diga amém. O amém foi forte. Vamos pensar o negócio vai dar certo. Não, Deus, aquele pequeno grupo reunido vai crescendo, tomando vulgo, se torna uma congregação, uma linda congregação, como é a história da igreja do Jardim Caramba. Glória. O apóstolo Paulo vai em Éfeso, uma cidade movida à adoração, mas uma adoração a uma deusa que nós entendemos que nada mais é do que uma adoração movida por demônios. O apóstolo
fica por cerca de 3 anos naquela cidade, pregando. Ele aluna uma escola, e diz-nos a história que essa escola provavelmente funcionava das 11 às 4 da tarde. Todo dia o apóstolo Paulo sentava, e com aqueles que eram interessados, ia passando os ensinamentos acerca da palavra, e aqueles homens iam se fortalecendo na fé, e a obra do Senhor ia crescendo, o número de salvos ia sendo acrescentado, até que alguém percebe que o movimento caiu no templo da deusa Diana. Aí o outro diz assim: você viu que já não estão vendendo como vendia antes? Quando os artífices se reúnem e aí chegam a uma conclusão, a culpa disso é Paulo. Por que Paulo? Porque a pregação de Paulo está arrebatando uma multidão. Aí as pessoas que vêm da região dizem assim: ô, irmão Gabriel, eles dizem, não é só aqui, por onde esse Paulo passa, está acontecendo isso. O que eles não entendiam é que não era Paulo que mobilizava, era aquele a quem Paulo pregava. Não tem a ver conosco, e por mais respeito que tenha ao pastor Marinho, não tem a ver com a pessoa do pastor Marinho, tem a ver com ele. Nada contra tradicionais, aqueles que não creem na qualidade dos dons, não tenho nada contra, pelo amor de Deus, são meus irmãos. Mas perguntaram por um grande líder desses daí, e disse: a quem você atribui o crescimento da Assembleia de Deus? Ele diz assim: a Assembleia de Deus cresce porque cada garagem é uma igreja, e o que fala melhor se torna um pastor. Fizeram a mesma pergunta para o nosso querido irmão, de saudosa memória, pastor Daniel Berg, lá na década de 60. E ele, com aquele sueco todo arrastado, quando perguntam para ele, professor, e diz para ele: para quem você atribui o crescimento da Assembleia de Deus? Ele diz: isso nada mais é do que uma obra do Espírito Santo na nação brasileira. Começou com 12. Agora a cidade inteira estava chacoalhada. Por quê? Porque aonde o Espírito Santo está, aquele que bebe já não bebe mais, o que adultera não adultera mais, o que fuma não fuma mais, o que furta volta para devolver. Eita! O que trafica entrega a vida para Jesus, o que era do comando agora passa a ser irmão na fé. O que é isso? É o poder do Espírito Santo. Paulinho, aquele que comprava imagem já não compra mais. Por quê? Porque ele não quer uma imagem, ele já é morada. Quem é morada do Espírito Santo aqui? Não precisa de imagem, não precisa ir para o templo da deusa Diana. Não. Mentira, não mente mais. Comprou, pagou agora. O que é isso? Está lá na seita do tal do Paulo, esse negócio de Jesus, de crente, de cristão, irmão, e foi tomando vulto, e a obra continuou crescendo. No Brasil começou em Belém do Pará, 2 suecos, atrapalhados, vindo dos Estados Unidos, guiados pelo Espírito Santo, chegaram aqui. Aí eu disse assim: tu vai trabalhar que eu fico aprendendo idioma. Quando você chegar eu passo o idioma para você. O Daniel Berger era mais fortão, todo fortão, só se lasca nessas horas. Vai trabalhar, Daniel Berger. E o Gunnar fica aqui, ele é franzino, ele precisa ouvir. Então o Gunnar, que devia ter uma sabedoria um pouco maior, uma inteligência um pouco maior, o Gunnar aprendia o idioma. Quando o Daniel chegava, ele ensinava o Daniel. E quando aprenderam a falar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, leva para o céu, fala: estamos prontos para pegar, estamos prontos para pregar, estamos prontos para pregar. E o pastor na época não queria dar o púlpito, ele falou: não tem problema, nós vamos para a rua, nós vamos para as casas, nós vamos pregar sobre o poder do Senhor Jesus. Nas primeiras pregações que fizeram na igreja, o negócio ficou estreito, porque falavam da atualidade dos dons, do batismo do Espírito Santo. O pastor não gostou muito, disse que é a mulher do pastor que é o problema, mas aqui não, a mulher do pastor aqui é bênção, amém, irmãos? Deu um probleminha lá, fizeram dividir a igreja. A irmã Celina de Albuquerque disse: não tem problema,
não tem aonde a gente se reúne lá em casa. A irmã Celina de Albuquerque abre a casa, quando de repente o Espírito Santo gostou desse negócio, batiza a irmã Celina no Espírito Santo. Belém do Pará ficou pequeno, foi se expandindo. Hoje somos mais de 20 milhões de assembleanos em solo brasileiro. Fora as ramificações, tudo isso, quem é que faz, queridos? Quem é que faz? É o poder do Senhor Jesus na pessoa bendita do Espírito Santo. O que faz a igreja crescer é o poder do Espírito Santo. A igreja de Éfeso cresceu. A igreja de Éfeso se tornou frondosa. Passou cerca de 20 a 30 anos. Uma geração foi sendo mudada. Não estou dizendo do tempo de uma geração, não é isso. Mas as gerações passam, sim ou não? O pessoal que era dos jovens, como é o nome do grupo dos jovens? Geração eleita. Redenção. Agora, quem estava aí há 30 anos atrás, agora está no ciclo de oração, amém ou não amém? Como é o nome do ciclo de oração? Irmão do ciclo de oração. Vamos batizar hoje. Tu vai batizar, agora nós já batizamos o mundo brasileiro. Divina melodia. Começaram na redenção, vieram para divina melodia. As criancinhas que outrora cantavam, cadê a irmã das crianças? Cadê as irmãs das crianças? Tem nome as crianças também? Tem nome? Cordeirinho. Não, se não tem nome é Cordeirinho de Cristo, é o mais bonito que tem. Que assembleia que tem um Cordeirinho de Cristo, não é verdade? Cordeirinho de Cristo, a que cantava no Cordeirinho de Cristo há 30 anos atrás, agora é mãe de filho e está deixando os filhos cantar no Cordeirinho também, amém ou não amém? 30 anos. Quando o nosso irmão João, ele tinha sido preso. Seu irmão já havia sido martirizado, foi um dos primeiros mártires. Pedro, certa feita, fez uma pergunta para Jesus e disse: Senhor, porque Jesus dizendo para Pedro, vão pegar na sua mão, vão te levar para um lugar que você não quer. E tal. Ele disse: Senhor, e esse aí? O Senhor disse: e se eu quiser que ele fique até que eu venha? Os discípulos foram cortados ao meio, esfolados, crucificados de cabeça para baixo, crucificados em forma de X. Todos foram sendo martirizados. O irmão João foi escapando. Diz a tradição, não a Bíblia, a tradição da igreja nos conta que certa feita colocaram em praça pública um caldeirão fervente, penduraram o irmão João. E quando soltaram dentro do caldeirão, eles queriam ver fritar, irmão. Fala de fritura, gordo, já quer dar glória a Deus. Calma, filho, calma. Só depois do culto. Frita, João! Quando tiraram o João, o que tinha acontecido com ele? Nada. Por quê? Porque João tinha um amigo. E o amigo dele, segundo dizem, é o mesmo quarto homem da fornalha. Não sei, mas que anjo poderoso é esse? Eu quero crer que é o próprio Jesus. Quem desce na fornalha, quem entra com João no caldeirão e diz: aqui não, enquanto eu não falar, não morre. Dá uma ordem, pega João, manda para Pátimos, já está velho. Algumas ilhas reunidas formavam a pequena arquipélago. Joga João ali. Os criminosos na época, outros dizem: não, era uma cadeia de elite. Não sei se era dos ruins ou dos bons, mas o certo é que ele era preso. Alguém fala: ele não aguenta, já está de idade, vai morrer, vai pegar o pneumonia, vai dar um trem nele aí que ele morre. O outro diz: ele morre de fome. Ou ainda, algum preso não gosta de crente, vai matar João. Mas João começa relatando Apocalipse 1, no versículo 9, diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí o versículo de número 10 diz assim: achei-me no Espírito.
negócio para o pastor Marinho pregar, mas tem um espírito aqui com E maiúsculo. Não é mesmo? Ele estava. Olha lá. É a Bíblia. Está dizendo que ele estava no. Se tem um lugar que dá para a gente ficar no espírito, eu quero estar nesse lugar. Eu não quero só ser cheio. Eu não quero só ser cheio. Eu quero estar no espírito. Quando você está no Espírito, perde a dimensão, você já não sabe mais o que é terra, o que é céu, o que é visão, o que é eternidade. Lembra de Pedro? Quando Pedro está na prisão e aparece um anjo do Senhor e diz: Pedro, vamos embora. Pedro pega a cinta, Pedro põe a capa, Pedro põe a sandália e vamos. Diz que Pedro sai. Quando ele sai da cadeia, olha para trás, ele falou: eu não sabia se eu estava no Espírito ou se era verdade. Por quê? Quando você está no Espírito, eu achei-me com o Espírito no dia do Senhor. Ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreve no livro o que você vê e mande às 7 igrejas. Imagina, irmão. Aquele negócio delay que fala quando é bem devagarzinho. O João estava velho, já não dá mais aquela virada. A gente vai virar com tudo, já não dava com tudo, irmão, não é assim? Quando levanta, então dá aquela segurada assim, parece que balança tudo. João está devagarzinho, olhando para ver quem é que está falando. Ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Tem um mistério no candelabro. O candelabro foi dado em direção a Moisés, para que fizesse do jeito, do Senhor disse para ele: do jeito que eu te mostrei no monte, Moisés, você vai fazer. 7 hastes, uma principal e 3 bracinhos. No hebraico, a menorá, colocada dentro do templo. De um lado a mesa com os pães, do outro um candelabro, e ele estava sempre aceso. Por quê? Porque a tenda não tinha iluminação natural, era aquele candelabro que trazia luz para a tenda. Oh, glória. Ele anda no meio da luz. Quem é dele não vive na escuridão, anda na luz. Se é coisa oculta, se ninguém pode ficar sabendo o provém dele, ele está no meio da luz. Quando eu olhei, eu vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Por que isso? Porque ele é o sumo sacerdote que intercede diuturnamente, constantemente, diante do Pai. Ele intercede por mim. A cabeça dele, João mocinho ainda, quando viu aquela cabeça toda perfurada com uma coroa de espinho, e ele diz: agora não é diferente. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos que no dia da crucificação já tinham sido tão esbofeteados, choraram tanto. Os olhos que estavam inchados no dia da cruz, ele diz: agora os seus olhos eram como chama de fogo. Me conta dos pés, João, porque no dia da crucificação pregaram nos pés na base de apoio. Aquela base era para o preso demorar para morrer. Ele ficava tentando pegar ar, então demorava a sua morte. Por isso se pregava a base de apoio. O pé tinha sido perfurado com um prego, mas ele diz: os seus pés eram como chama, ou melhor, os seus pés eram como semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz que fracamente disse para João: cuida da irmã Maria, minha mãe, João, cuida dela. Agora a voz dele estava diferente.
A voz era como o som de muitas águas. Nas suas mãos ele tinha 7 estrelas, na mão direita ele tinha 7 estrelas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto cansado no dia da crucificação, agora o rosto brilhava como o sol na sua força. João, como eu e você, não é. O pastor Maria já disse aqui no culto, não aguenta quando a presença do Senhor desce, o peso da glória vem, a gente não aguenta. Ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas. Na outra versão aí, não tenha medo. Eu sou. Para Moisés ele também disse: vai, Moisés, porque o eu sou que está te enviando. Aqui ele está dizendo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. E não diga, ele diz assim: eu estive morto, mas eis que estou vivo, 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 vivo. O Cristo vivo está aqui na casa. Ele está vivo, 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 vivo para todos. Ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, versículo 20. E quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. As 7 estrelas, os 7 anjos, os 7 líderes. Os 7 candelabros, as 7 igrejas. Aí João começa escrevendo para Éfeso. Começa escrevendo para quem? Para quem? Para Éfeso. O Senhor dizendo para eles: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Quem é que trabalha numa multinacional? Quem é que trabalha numa multinacional? A irmã ali, o irmão lá. Para quem trabalha numa multinacional, quem já conheceu o dono da empresa pessoalmente? Uma grande empresa aqui no Brasil mesmo. Tem alguém que trabalha numa grande empresa lá? Não. Alguém já viu o dono dessa empresa? Não viu? Pastor Marinho, o comandante das Forças Armadas, dá para ver toda hora? Não. É dono, mas não está no meio. É dono, mas não acompanha, só vê os dados, os números. Mas eu estou pregando sobre aquele que é dono. Ele é dono. 7 candelabros são as 7 igrejas. E diz que ele anda no meio dos 7 candelabros. Eu já senti a presença dele aqui. Mas alguém sentiu a presença dele? Mais alguém? Tem um glória para entregar para ele aqui na casa agora. Escuta! Talvez o dono da sua empresa lá nem sabe quem é você, mas o dono da igreja, ele te chama pelo nome, pelo nome. 50 anos de Jardim Tarumã, 50 anos que quando 2 ou 3 está aqui reunido, que faz aquela oração para começar, que faz aquela oração para terminar, do momento em que você está aqui na casa até o momento em que você vai embora, ele está no meio da igreja andando. Ele anda no meio do ciclo de oração, ele recolhe pedidos no ciclo de oração, ele anda no meio da igreja, ele anda no meio da juventude, é assim, ele anda no meio do povo, ele anda no meio dos adolescentes, ele passa no meio dos músicos, ele está aqui na casa hoje, ele veio receber
Belso, vem comigo aí, vem no mistério, entra na bateria. Quem está na bateria? Vem comigo, bonitão. Vem comigo, porque ele está aqui na casa hoje. Minha aula está estourando. Escuta. Minha aula, olha Senhor. Quando ele vem com isso que eu conheço, tem crente que já logo se alegra. Conheço as obras que você realiza. Pastor Marido, eu queria ser ovelha do Senhor. Eu acho que você é uma boa coisa. Eu já te admiro por muito tempo. Tem hora, Pastor Marido, que não é que o Senhor não quer, é que o Senhor esconde as pessoas. E a pessoa está trabalhando incansavelmente. E o Senhor não consegue provar. É o Senhor escondendo. Assim, uma associação aqui de igreja. Às vezes, assim, o Senhor não esconde nas pessoas da gente. Tempo atrás, um obreiro comigo, eu disse: eu vou separar esse menino para diácono. Deixei tudo certinho. Quando o pastor entrou no meu lugar ali, eu disse: pastor, esse aqui está tudo no jeito. Ele vai para diácono. O camarada que entrou não mandou para o diaconato, e amém por isso. O menino precisou se mudar, foi para uma outra cidade. Passou por uns meses, ele me liga e disse: pastor, dá para o senhor vir pregar aqui na minha cidade? Eu fui. Quando eu cheguei